Bom dia, irmãos, paz do Senhor, amém? Você está animado? Amém. Então fique em pé um pouquinho, já que você está animado. Olha para o seu banco de trás, já sabe o que eu vou falar para você fazer, né? Cumprimenta seu irmão, abraça ele aí um pouquinho. A galeria também, eu estou vendo vocês aí. Fique em pé e cumprimenta o coleguinha. Amém. Pode tomar seu assento aí. Solta o VT lá para nós, Sérgio, por favor. Lição número 8, irmãos, página 46 da sua revista, Aspectos da Autoridade Divina de Jesus. Comentarista da nossa lição dessa manhã é o mesmo da semana passada, pastor Cleo. Então, continuamos aí com as lições dele e vamos estudar nessa manhã uma lição que é muito interessante. Mas a gente está falando de vida cristã. O que a autoridade de Jesus tem a ver com a vida cristã? Você acha que tem a ver? Sim. Tem tudo a ver, o pastor falou. E você concorda com o pastor? Ah, não pode discordar do pastor, né? Não na frente dele, pelo menos. E aí, a autoridade de Jesus, irmãos, está 100% relacionada a como você vai viver a sua vida cristã. Por isso que ela faz parte da nossa lição. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm no dia de hoje, entender a autoridade. E aí, em primeiro lugar, nós como cristãos, a autoridade de Jesus sobre a sua vida. A lição não é diretamente focada a isso, mas eu vou falar um pouquinho disso. Vai falar de alguns outros pontos. Mas entendermos então a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, uma vez que decidimos seguir a Ele, amém? Jesus deve ter autoridade sobre a sua vida? Sim, não, mais ou menos? O texto que nós vamos recitar nesta manhã está lá em Atos 10, 42, e ele vai falar o seguinte, vamos recitar lá no 3 todo mundo? 1, 2, 3. Quem é ele? Jesus fez o quê? O que é esta palavra? Mandou. Estamos falando de autoridade. Então, quem tem autoridade? Esse outro botão aqui. Quem tem autoridade? E faz o quê? Então, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Eu preciso de uma gentileza do pessoal do slide. Está me vendo, Sérgio, por favor? Coloca de volta o slide da oração missionária de hoje. Nós acabamos de ler que ele nos mandou pregar. Muito bem, segura aí, fica com esse raciocínio na sua cabeça. Então tá, nós estamos lá na Alemanha, nessa cidade que a gente não sabe falar o nome, e o objetivo dos missionários lá é treinamento de líderes locais para evangelismo pessoal, discipulado, plantação de igreja e de um núcleo de seminário. Para que serve um seminário? Para formar pastores. Por que? A explicação está aqui. Porque há uma escassez preocupante de pastores, estatísticas que mostram nos próximos 5 anos, mais de 70 pastores estarão se aposentando. Ai, são tudo preguiçosos. Irmão, chega uma hora que você não aposenta do seu trabalho? Só o pastor Elias não quer, mas o restante dos pastores também se aposentam. Deixando as necessidades as igrejas que necessitam urgentemente de revitalização. A maioria dessas igrejas está ameaçada de fechar as portas por falta de liderança.
Deus, através de Jesus, nos mandou pregar. Agora vamos lá, seguindo a sequência aí da autoridade, da necessidade de sermos obedientes. Jesus chamou você para pregar, amém? Sim, mas nós estamos aqui. E aí Jesus levanta o seu filho e fala assim: eu quero que você seja um pastor na Alemanha. O que você acha? Você. Lavínia vai ser missionária. O que tu acha, Josi? Pode ir. Fácil, só vai. Quem mais? Só empurra o filho. Tiago Perini, o filho está treinando para jogador de futebol. E aí? Não, Deus fala, não quero assim, quero pastor. Tem que obedecer? Agora o ponto que é difícil, irmãos. Já falei, né? Não é fácil. É muito difícil você... Porque na nossa mente, os nossos planos são muito legais. E os nossos planos para os nossos filhos, até os que não existem ainda, são muito legais também. E aí, quando nós entramos nesse critério, pode voltar para a aula lá, Sérgio, faz favor. Quando nós entramos no critério de entender a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, nós devemos sempre compreender que a autoridade dele deve ser parcial, é isso? Não. Entender que todos os aspectos da nossa vida devem estar colocados diante de Deus, para que Ele direcione-nos para aquilo que é o centro da vontade dEle. E muitas vezes vai ser algo que é diferente da sua. Esse foi um parênteses que eu fiz aqui para a gente linkar o momento missionário com isso que nós temos aqui como texto áureo. Ele nos mandou fazer aquilo que os missionários estão lá tentando fazer. E a Europa, como todo mundo já sabe, é questão de frieza espiritual, questão de dificuldades e N motivos que ninguém mais quer ser cristão. E hoje é muito natural as pessoas... Eu vi um menino pesquisando essa semana, a entrevista ele fazia com as pessoas na rua era assim: olha isso, você conhece Jesus? As pessoas estão dizendo, não. Era essa a pergunta. Você conhece Jesus? A maioria, acho que de quem entrevistou, disse: não, eu não conheço Jesus. Por que você não conhece Jesus? Aí, algumas delas linkavam com: eu já fui crente. Aí volta, na sua cabeça isso faz sentido? Eu já fui crente condiz com a frase: eu não conheço Jesus? Claro que sim. Tem tudo a ver. Se você realmente conheceu Jesus na sua vida, irmão, você não vai abandoná-lo. E as pessoas estão criando tantos receios e restrições com igreja, a ponto delas afirmarem que não conhecem e não têm interesse nenhum de conhecer a Jesus nos dias de hoje. E essas são as dificuldades que as pessoas enfrentam. E aí você tem igreja fechando, dificuldade de pregação, além de os sonhos de Deus não são os meus sonhos, não são meus sonhos para meus filhos, não são para minha família, eu quero fazer do meu jeito. E aí a gente volta para a autoridade que Jesus tem sobre as nossas vidas. E a gente vai seguir na aula. Só uma breve reflexão aí para você, só para esquentar, tá, irmão? Para dar uma aquecida aí. Seguindo lá, nossos textos bíblicos inspirativos, eles vão dar base para os pontos que o nosso comentarista trouxe nessa manhã para a nossa lição. Então eles são lá, Mateus 8, 23 a 27, Mateus 9, de 1 a 7 e depois João 12, 47. Vamos ler? Como sempre fazemos, vamos compartilhar essa leitura. Dessa vez eu não vou intercalar as classes. Você que sentir no seu coração Jesus mandar, lembra? Jesus mandar, você vai obedecer aí na hora e ler o versículo, tá? Pode ser homem, mulher, 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 homem, homem. Não fique só um lendo, por favor, né? Mas vamos intercalar aí bastante para que todos possam participar. Amém? Vamos lá? Primeiro versículo, João 8, 23. Quem quiser. Curva sua cabeça um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã nós estamos diante da Tua Palavra. Teu Espírito Santo ilumine nossos corações, Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje, mas que isso seja algo aplicável, algo que possa arder na nossa vida, para colocarmos em prática realmente no nosso dia a dia. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro neste momento, Deus. Amém. Objetivos da nossa lição, então, nessa manhã, além dos que eu já falei antes,
realidade da autoridade de Jesus, nós precisamos entender sobre a natureza, sobre o pecado e sobre a vida de todos os homens. Perceber que Deus Pai concedeu ao seu Filho a autoridade para julgar tanto vivos quanto mortos. Esse é o texto que nós já lemos antes. E a nossa prática é confiança no poder de Cristo para salvar, perdoar e conduzir a nossa vida diante do juízo vindouro. Então isso nós vamos trabalhar em cima desses pontos aí que nós devemos ter como objetivos. Quem é a pessoa que mais tem autoridade sobre a sua vida? A esposa, sim? As esposas estão falando, aqui. Em segundo lugar. Então agora para as mulheres, né? Dos homens a gente já descobriu. Quem, mulheres, é a pessoa que mais tem autoridade sobre a sua vida? Ah, que crente, Jesus. É de verdade que é Jesus? Vai lá, corre rapidinho, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quem é a pessoa que mais deveria ter autoridade sobre a sua vida? Moisés, quer falar alguma coisa? Ah, tá. Ah, não, de vocês não, pera lá. Quem manda na casa da Cristiane estão dizendo que é aquela criança que está no colo do Vitor lá. Não quer ficar sentado, não quer ficar em pé, ele quer comer, ele quer ir no banheiro, ele não vai no banheiro, né? Mas ele quer ir no banheiro, ele quer dormir, mas ele não sabe como dormir. Então, tudo é ele que quer. Acharam aí, irmãos? 1 Coríntios 6, 19 e 20? O que está escrito aí, irmão Amarildo? Por favor. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o apóstolo Paulo, se você não sabia, está falando a quem você pertence, quem tem autoridade na sua vida. Ele está dizendo ali que você foi comprado por preço. Qual é o preço que foi pago pela sua vida, meu querido? O sangue de Jesus é pouca coisa? Quem estava aqui semana passada na aula? Levanta a mãozinha aí. Todo mundo lembra do vídeo que o irmão Amarildo passou aqui? Coisa linda de ver, né? O sofrimento de Jesus. Você se animou com aquilo, pelo menos? De ter uma noção do que Jesus fez pela sua vida? Você prestou atenção? Você já assistiu a Paixão de Cristo? Levanta a mão aí. Assiste inteiro lá, irmão, tá? Aquilo é uma amostra do que Jesus fez para que você pertencesse a Ele. Nós pertencemos a Jesus. Quando nós pertencemos a alguém, isso indica que Ele tem autoridade sobre a sua vida. Aí que está um ponto que o cristão ele tem muita dificuldade, muita dificuldade. Sua mãe tinha autoridade sobre a sua vida e você obedeceu ela 100% do tempo? Isso que a tua mãe está ali, a tua mãe pegava um chinelo, uma vara, uma cinta, alguma coisa que ela visse na frente e falava assim para você, se você não me obedecer, o que vai acontecer? Tem uma consequência dolorosa. A maioria aqui é da época da consequência dolorosa ainda, né? Os que estão lá atrás é que não são. Os daqui são tudo da época que a mãe pegava a vara, a cinta, o chinelo. Se nós, com nossos pais, tínhamos muita dificuldade em ser 100% obedientes, imagina num relacionamento com Jesus que você não está vendo. Você já ouviu Jesus falar para você alguma vez assim, se você não me obedecer, eu vou pegar uma cinta? Jesus já falou isso para você, irmão? Mas você já tomou uma cintada depois? Sim? Analisa aí. Jesus não falou para você, mas a consequência, porque você sabia que estava fazendo diferente do que era para fazer, veio, não veio? Isso se chama consequência do pecado. Então, Jesus sendo nosso Senhor, Ele tem muito interesse que nós seguimos aquilo que Ele ensina. Eu dei a referência de pais aqui, porque Jesus veio para nos mostrar que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento como de pai e filhos. Só que Jesus é das antigas, é da época que o pai fala e o filho, tanto que ele desobedeceu.
Aí você volta lá para a cena do filme que o irmão mostrou. Chega lá no jardim do Getsemane, o que Jesus queria fazer? Ser humano, o que ele queria fazer? Jesus, vou contextualizar de uma maneira que você vai entender. Jesus ora e pensa assim, Deus não vai estar dando não para fazer isso aí. A minha vontade é não quero, mas, aí é o exemplo que nós temos, mas a autoridade disse que era fazer o quê? E em nenhum momento a Bíblia escreve, Deus mostrou uma vara para Jesus e ele obedeceu. Jesus tinha consciência. Irmãos, eu trago para essa linguagem para você compreender o que eu quero que você entenda, para ficar mais fácil. Mas Jesus, desde o primeiro momento, ele já entendia, mas nenhuma vez ele deixou de expressar aquilo que ele sentiu por aquilo que ele estava passando. Mas a autoridade, ela nos leva a entender isso. Nem sempre aquilo que a gente ouve é aquilo que vai agradar no momento. Mas quem conhece melhor você? Você, seu marido, sua mãe, seu pai ou quem criou você? Quem vai te conhecer melhor? Então, quando nós temos as recomendações divinas para a nossa vida, é de alguém que pagou um alto preço para que você fosse resgatado do pecado, da morte, de viver uma vida totalmente perdida e afundada. E a consequência disso vai vir lá na frente, que eu vou falar no terceiro ponto. Então, entendemos que nós temos uma autoridade na nossa vida porque fomos comprados. Agora, o ponto que eu quero anexar aqui é: você foi comprado porque você quis. Sim? Sim. Jesus quis te comprar, mas você aceitou a compra. Sim? Alguém aqui está sendo cristão na marra? Sim? Fui obrigado a ser crente. Por quem? Quem que está te obrigando a ser cristão? Vamos desligar o último ar aqui do fundo, irmãos, fazendo um favor. O pessoal está com bastante frio. Só o último aqui do fundo. Então, uma vez, e aí é o ponto que a gente muitas vezes é hipócrita, tá? Esse é o termo, a gente é bem hipócrita porque a gente fala, ai Jesus, o Senhor é meu Senhor, meu Salvador, a minha vida é sua, e eu canto tão bonitinho aqui, e daí na hora de fazer mesmo, ai não vai, ai Jesus, é tão assim difícil? Irmãos, é bem difícil, Jesus já tinha falado que era. Isso é para te desestimular de seguir a Cristo? Não, é o contrário. Para você entender que o preço que foi pago por você é tão grande que compensa tudo aquilo que você tiver que fazer por Jesus. A autoridade de Jesus é uma das verdades mais impactantes do Evangelho. Mateus 28, 18 diz o seguinte, quem está dizendo? Lá, Jesus, tá? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o interessante disso aqui, que aí a ordem de Jesus não é, então vamos matar todo mundo, vamos matar os pagãos, vamos pôr fogo no universo. Não, ele fala para você fazer o que na sequência desse texto? Quem sabe o que tem na sequência desse texto? Olha, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, então a ordem que eu vou dar é o seguinte: façam discípulos. Preguem o evangelho, para que outras pessoas tenham a oportunidade de viver aquilo que vocês estão vivendo. Essa é a ordem que Jesus deu, assim, na sequência, que ele acabou de falar que ele podia mandar em tudo. E façam discípulos, e batizem, e eu vou estar com vocês, e daqui a pouco eu estou de volta aí. É isso que Jesus falou para os discípulos dele. Hoje, muitos têm o costume de achar que Jesus não estava falando dele mesmo quando disse essa afirmação ao retornar para o céu. Já vi gente tirar esse texto. Mas toda a autoridade não foi dada para mim? Não é assim. Não foi dada para você, não. Tá? Em nome de Jesus, nós fazemos muitas coisas. Jesus nos deu autoridade para... Mas ele fala para que é. Vem uma lista na sequência. Tá? Mesmo como cristãos, temos dificuldade de entender a autoridade de Jesus. Vivemos numa era em que pensamentos
em que pensamos que ter autoridade, em que alguma coisa ficou errada nessa frase, irmãos. Vamos seguir que eu já vou entender. A autoridade de Jesus não é apenas conceito teológico, e aí é algo para você ter na sua mente, no seu coração hoje. Isso aqui que nós estamos ensinando não é apenas uma definição de teologia, que é importante todo mundo saber, não. Isso é algo prático para a vida cristã, entender o que Jesus quer de você. É algo de difícil compreensão? Não, não é difícil de entender. É difícil de praticar. É isso que eu escrevi aqui. Eu citei alguns poucos exemplos aqui e a gente já consegue identificar coisas que a gente tem dificuldade de fazer. Vou dar um exemplo muito simples. Quando Jesus foi assunto ao céu, lá em Atos, ele fala, mas vocês vão receber poder, esperem aqui em Jerusalém. Quantos dias eles tiveram que esperar em Jerusalém? Quantos dias? 10 dias. 10 dias intercalados? 10 domingos? Foi 10 domingos? Quanto dá 10 domingos? 3 meses? 4. Foi 10 domingos? Assim, só os domingos temos que vir aguardar em Jerusalém? Está me entendendo? Quantos dias eram? 10. E eles eram? Quer dizer que não era para sair de onde estava. Ficaram lá 10 dias consecutivos. Pastor Eliezer, quantas pessoas tinham quando Jesus aproximadamente foi para o céu? Quando ele foi assunto, tinha cerca de 500 pessoas. Cerca de 500 pessoas viram Jesus ir ao céu. Isso é marcante? Sim, né? Quantas pessoas já viu ir para o céu assim, irmão, na sua frente? Claro que é marcante. Quantas estavam no dia do Pentecostes? 120. Cadê o resto? Iam voltar só no outro domingo? No outro, na ceia? Só no domingo da ceia? Algo tão simples, da primeira coisa que Jesus, ele estava ali, estava quente ainda, uma subida, né? Tinha nem esfriado a subida de Jesus ainda. E 380 pessoas já acharam que tinha que, acho que era isso mesmo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer na sequência. Conhecer a autoridade é muito simples. Fazer o que a autoridade mandou não é. Se trata de uma realidade que se manifesta em todas as áreas da vida, na criação, no perdão dos pecados, no destino eterno da humanidade. Quando você vai lá para João 1, como que começa? João 1:1. No princípio, e o verbo era Deus. Agora o 2 é o ponto. Ele estava com Deus. Aí, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele está lá na participação, ou seja, você não está, vou usar bem, recebendo ordem de alguém que não participou de nada, não viu nada, só chegou e foi te mandando fazer as coisas. É alguém que já te acompanha desde o início de toda a criação da humanidade. Então, quando ele recebe a autoridade sobre a sua vida, é porque, com certeza, Jesus tem condição de determinar aquilo que você precisa fazer. E aí, antes dele começar a exercer ordens, vamos colocar assim, porque Jesus só fica me mandando fazer as coisas. Não é isso a aula. Mas ele está te mostrando que você estava condenado e a ação dele de te resgatar te comprou para ele, para que você fosse salvo e usufruísse de todos os benefícios nessa terra e no céu também. Amém. O estudo dessa lição vai relembrar aspectos dessa autoridade, sobre a natureza, sobre o pecado e sobre o julgamento final. Esse terceiro muitas vezes é deixado de lado nos dias de hoje. Vai ter julgamento, irmão? Vai. E nós já vamos ver isso. A autoridade de Jesus sobre a natureza. Então, o primeiro texto que nós lemos, lá de Mateus 8, 23 a 27, os discípulos enfrentam aí a tempestade. E Jesus está fazendo o quê na tempestade? Dormindo. Seria um barco muito moderno, tipo assim,
Como é que é o nome? Até esqueci. Iate, não é um iate hoje, cruzeiro. Jesus estava fazendo um cruzeiro pela Galileia, irmãos, que estava tendo uma tempestade, estava todo mundo apavorado e ele estava dormindo. Por que é importante a gente pegar os detalhezinhos do texto? Quando a gente vai para barcos de pescadores dessa época, não é nada de luxo. Não é nada incrivelmente fechadinho. E Jesus dormia. Provavelmente ele estava se molhando? Pode ser que sim. E ele conseguia dormir no meio da tempestade. Apesar da experiência dos pescadores, não tinham recursos para enfrentar a força das águas. Você vai lá, quando o Paulo está lá naufragando, vou fazer uma conexão lá na frente. Paulo está lá naufragando e está tudo ruim. Ele fala o quê para o capitão do barco? Era para fazer o quê com o barco? Só deixa embora. Foi isso que ele falou? Agora já deu, deixa o barco solto aí, vamos ver para onde que acontece. Ele fala isso lá na frente. Então, alguns pescadores... E lá era gente experiente em navegação. Aqui é pescador. Então, você vê, alguns pescadores teriam condição de conter um barco numa tempestade imensa? Não. O que eu quero que você entenda disso? 3 lições desse acontecimento. Na sua revista tem 2, mas eu coloquei mais uma. 3 lições desse acontecimento. A primeira... Jesus no barco não nos isenta de tempestades. É importante entendermos a diferença entre ter e não ter. Vamos olhar para o pastor, porque ele é o pastor, né? Então, já teve dificuldade na vida, pastor Eliezer? Muitas. E já tinha conhecido Jesus nessa época? Já. Irmãos, a presença de Jesus, eu recebi Jesus e de repente eu estou passando por uma turbulência enorme. É uma doença, é uma dificuldade financeira, é uma crise. É porque Jesus não está lá? A diferença é que nós temos para quem recorrer no momento de uma doença, no momento de uma crise. Se a gente recorre é outra história, tá? Mas a gente tem para quem recorrer nos momentos das nossas dificuldades. E aí a gente entra na segunda coisa que a gente vai aprender nessa manhã. A primeira é, ter Jesus não vai impedir de acontecer algo ruim na sua vida. Essa coisa que você ouve aí, que se chama teologia da prosperidade, que crente não sofre, que crente não é pobre, que crente tem que viver as 1000 maravilhas, isso aí é teologia antibíblica, vou ser bem light, anticristã. Tá? Se Jesus disse que ia acontecer, que ia ser difícil, então você vai acreditar em quem? Quem está pregando lá ou no que Jesus falou? Fica com o que Jesus falou, ele comprou você. Tá? Segundo, muitas vezes nas horas mais difíceis da nossa vida temos a impressão que Deus está em silêncio. O que Jesus estava fazendo no barco, irmão, na tempestade? E você já viu Jesus quietinho na tempestade da sua vida? Está lá a sua vida, uma reviravolta, uma turbulência, e você até ora lá, ai Deus, o que está acontecendo? E você ouve um? Quem já passou por isso? Então Deus estava dormindo, Tiago? Não. Mas não é porque nós temos essa impressão que Deus não estava lá, que Jesus não te respondeu, que ele realmente não estava. Ele sempre está presente para agir no momento certo. E se você voltar lá no texto, os discípulos acordaram Jesus. Nós vamos para a terceira coisa agora. Eles acordam Jesus. O que Jesus fala para eles? Meu Deus, vocês estão tudo apavorados, realmente, que tempestade enorme. O que está acontecendo? Espera aí que eu preciso fazer algo. Foi isso que Jesus falou? Mas às vezes é isso que a gente espera de Jesus na nossa vida. Meu Deus, o fulano ficou doente, e agora? Pai, me ajude a salvá-lo. É isso que você espera que Jesus faça. E a primeira coisa, irmão Cristóvão, o que Jesus falou? Fiquem na fé por quê? Jesus está falando assim, viu, vocês podiam ter resolvido vocês. Eu estou aqui presente com vocês na dificuldade. Mas através da fé de vocês, vocês poderiam ter repreendido a tempestade. Isso que eu vou fazer aqui agora, é isso que Jesus está falando. Isso que eu vou fazer aqui agora, vocês também poderiam ter feito. Essa é a falta de fé. De entender que, Jesus está aqui, mas eu preciso ir para outro canto, porque, olha, está dormindo. Não.
Com a presença de Jesus na nossa vida, Ele te deu autoridade. Aí sim, Ele te deu autoridade para repreender a tempestade. Falar, em nome de Jesus, isso aqui precisa passar agora. Tudo tem um momento de acontecer, é claro. Mas Deus está nos dando autoridade que vai depender da sua fé para agir. O objetivo do ministério de Jesus nunca foi vir aqui para ficar fazendo sinais miraculosos de natureza. O objetivo não era vir, vou fazer aqui uma tempestade para que todos creiam que eu sou o Senhor. Quantos tinham no barco? Os discípulos eram em 12. Vamos usar esse número. Os 12 que já conheciam Jesus. Então adiantava Jesus fazer algum sinal miraculoso dentro do barco para que alguém cresce que... Não. Jesus ele vai acalmar a tempestade para trazer paz ao seu coração e para você conhecê-lo. Porque os discípulos perguntam depois, estavam andando com Jesus já. Quem que é esse aí? Que acalma até o vento. Jesus já está no ensino que eu sou filho de Deus. Eu já vim aqui, ó, vai mudar. Creiam em mim, vocês vão ter vida em mim. O sermão do monte já está ali para trás. E mesmo assim, mas quem que é esse? E às vezes essa é a nossa situação com Jesus, não conhecemos. Você sabe explicar Jesus para alguém? Todo mundo vai começar com a frase incrível, isso é regra, tá? Ele é filho de Deus. E daí? O que você fala para uma pessoa? Nós não conhecemos o Jesus que nós servimos. E se conhecemos, conhecemos muito pouco. E quem conhece muito ainda tem muito para conhecer. Jesus está dentro do barco conosco e nós não sabemos o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E além de não saber, nós não temos fé para isso e não deixamos Ele fazer. Não adianta Jesus estar no barco se quem está lá no... Eu nem sei o nome daquele negócio que vira. No volante do barco. Quem está lá na direção do barco? Vamos falar em termos automotivos que eu conheço. No volante do barco está você. Aí Jesus, eu vou dormir então, né? Quem está no controle é o Jaime ali, ó. Eu vou lá dormir enquanto ele conduz. Comigo não vai acontecer nada mesmo. Já pensou Jesus pensando isso? Na nossa direção, comigo não vai acontecer nada mesmo. É ele que está... Né? A autoridade de Jesus sobre a natureza é para que nós entendamos isso aqui. Passar por esse momento ali é para que os discípulos entendessem isso aqui. E ainda, Spurgeon, o Charles Spurgeon, disse: discípulos inquietaram a Jesus mais do que a própria tempestade. Jesus sabia que... Isso ele não disse não, tá? Jesus sabia que a sua missão não era morrer por afogamento, irmão. Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Jesus sabia que o dele não era morrer. Vou me afogar. Então ele não estava preocupado com isso. Então nessa hora, a falta de fé dos discípulos foi algo mais... que incomodou mais a Jesus do que o próprio vento e a tempestade. Ele olhar para os indivíduos que estão andando com ele, igual chega lá em João 14, lá na frente, vocês estão andando comigo, já faz mó tempão, e vocês ficam fazendo essas perguntas ainda. Mostra-nos o Pai. Eu vejo assim que Jesus, às vezes, ele tinha vontade de dar uma cajadada assim num discípulo dele. Porque eles pediam, irmão. É a mesma coisa daqui. E é a mesma coisa nossa, a gente pede para Deus dar umas cajadadas na cabeça da gente. Que está andando lá 30 anos com Jesus. Jesus, mas por que a minha vida é assim? Porque você faz tudo errado. É isso que Jesus responde para você. E ainda, ao ser despertado, orientou o vento e o mar que se acalmasse. Imediatamente tudo se fez bonança. Jesus está mostrando que ele tem poder para interferir em qualquer área. Sua autoridade não é limitada. Ele age, faz, interfere como quer. Tudo está em suas mãos e nada foge do controle. Aqui é onde o ansioso tem uma dificuldade. Será que Jesus vai fazer mesmo? Mas é agora?
É igual a criança que está viajando com o pai e com a mãe. Já chegamos? E agora? Já chegamos? E agora? Já chegamos? E é assim que a gente age, tá lá. Jesus está no barco, ele está no controle, ele está direcionando, e a gente acha que, às vezes, não, eu preciso dar uma ajuda para Jesus. Se você pegar na história bíblica, todo mundo que quis ajudar Deus, irmão, só deu coisa ruim, só deu problema. E por que conosco vai ser diferente? Se os patriarcas que quiseram ajudar Deus, deu problema, e a gente que é só os arcas e não consegue compreender? A presença de Jesus no barco, ela é muito importante, e o ponto para você gravar é para que você exerça a sua fé e deixe ele tomar o controle. Essa é a autoridade que ele quer ter na condução da sua vida. Condução da sua vida. Pense nisso. Seguindo. Aplicação para você. Diante de tempestades da vida, confiamos na presença de Jesus no barco ou em nossas próprias forças? Entendemos a autoridade de Jesus? Para você pensar. Segundo, a autoridade de Jesus para perdoar pecados. A gente vai avançando aí. Esse seu relógio está certo? Mateus 9, 1-7. Ao curar o paralítico em Cafarnaum, Jesus foi além das expectativas e mostra o principal objetivo da sua vinda. Mais uma vez, o objetivo de Jesus vir, principal, não era ficar mexendo com tempestade, mexendo no clima, curando pessoas. Não era o objetivo principal da vinda de Jesus. E ele vai mostrar isso nessa situação, onde ele vai dizer, antes da cura, ele vai dizer o seguinte para o paralítico. O que ele disse? Perdoados estão os seus pecados. E aí é onde o povo daquela, opa, falou que não devia. Por que as pessoas tiveram essa reação? Porque eles eram fariseus, a gente não gosta deles, eram ruins da Bíblia, é isso? Geralmente a gente tem essa ideia do fariseu. Gente ruim, fariseu. É porque eles eram fariseus? Eu parei para pensar um pouco sobre isso. Na ideia do fariseu, eles não estavam fazendo uma coisa ruim nessa hora. Porque eles tinham... Ninguém pode falar isso realmente. A gente aprendeu assim. Só que aí entra o ponto do que você faz com o que você aprendeu, com aquilo que você faz com o que Jesus te ensinou. Jesus está vindo agora trazendo o reino de Deus para a terra. E aí tudo aquilo que vocês... Não, eu não posso abrir mão de nada daquilo que já é da minha criação, da minha religião, do meu isso, do meu eu. E Jesus está falando, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Sua declaração deixa claro que a maior necessidade humana não é física. Primeiro, vamos consertar lá dentro. Por quê? Porque é o que vai permanecer depois. Se você volta lá para o Sermão do Monte, e os ensinamentos de Jesus, e Jesus está ensinando assim, se o teu olho te faz pecar, você faz o que com ele? Você arranca e joga fora. Então Jesus está preocupado com o físico. O que ele está ensinando ali é a radicalidade contra o pecado. A minha preocupação não é se você vai ter olho, vai ter perna, vai ter cabelo. No meu caso, já vai ser mais difícil. Não é essa a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus é com como é que você vai chegar lá. Pode chegar inteiro e só escorregar. Pode estar tudo inteiro, atlético. E, não ter força para subir. A preocupação principal está com o interior e depois com o exterior. Jesus está mostrando que ele não veio para ser um curandeiro ou um negociador de bênçãos. E aí a gente já cai em outras realidades que a gente tem vivido nos nossos dias. Porque aqui é o lugar que Jesus cura. Em outro lugar Jesus não cura? Não, mas o Jesus curandeiro está aqui nessa noite. Jesus não é um curandeiro. Ele não veio para mostrar que a função dele era curar ninguém.
Ele fazia isso por amor e por misericórdia das pessoas. E para mostrar, a Bíblia fala que através dos sinais as pessoas criam nele. Porque viam que ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Mas não era o objetivo principal. A maior preocupação era com a restauração do relacionamento humano com Deus. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Antes de Jesus, Deus era só o Supremo Senhor, que está escrito com todas as letras grandes na sua Bíblia. No Antigo Testamento, pega lá, Senhor é tudo maiúsculo, quando está se referindo a Deus. Aí Jesus traz aquela figura de relacionamento para você. Quando você for orar, você vai começar a sua oração assim. Senhor com letras maiúsculas? Não, a sua relação que eu estou trazendo para você agora é Pai. Mas a sequência é que Jesus é muito inteligente. Não se perde o respeito. É Pai, mas, o que está a sequência? Santificado seja o teu nome. Primeiro nós queremos fazer a tua vontade. Venha o teu reino e faça-se a sua vontade. Então Jesus não distorceu nada. Ele só trouxe você para um relacionamento próximo com o Pai. E é isso que ele está mostrando aqui. Apenas Deus tem poder para curar pecados. Por isso os fariseus disseram que Jesus blasfemava, mas não conseguiam entender que Deus quer usar pessoas como instrumentos de salvação. Naquele momento, Jesus era Deus? Era, ele nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão da... se esvaziou, é o que a Bíblia fala. Mas naquele momento ele estava mostrando. Jesus sempre deu exemplo de tudo que nós deveríamos fazer antes de nos mandar fazer. Naquele momento ele estava mostrando, a minha missão aqui é proclamar o reino de Deus, religar-nos com Deus. E aí Deus nos dá autoridade sim, para levar as pessoas a ter o perdão dos seus pecados, através de pessoas cheias do Espírito Santo, que são instrumentos de salvação. Não temos a capacidade de anular os pecados das pessoas. Tem um lugar aí que fala isso. Que você vai lá, conversa com a pessoa, ela te dá uma tarefinha de casa e seus pecados estão perdoados. Já ouviram algo semelhante a isso aí? Sim? Em alguma religião tem isso? Tem. Então você conta o pecadinho, ganha uma tarefinha e vai para o céu. É assim que funciona. Tá? Não é isso que Jesus está dizendo. Nós não temos essa capacidade de anular o pecado das pessoas, mas nós temos o dever, a condição de levá-las a entender aquilo que Jesus pode fazer por elas. Milagre visível foi a cura, confirmação de uma realidade invisível. Primeiro, aí Jesus ele até fala lá, então para vocês entenderem que eu estou fazendo o que eu posso fazer, que eu tenho autoridade para isso, agora, fica em pé. Pega a tua caminha aí, para casa. Jesus está comprovando. Aí, creram através dos sinais e milagres. Aí ele está mostrando. Bom, eu já ensinei que eu vim para trazer o perdão nos pecados, mas agora eu vou mostrar a realidade que eu posso também mudar a sua vida. Através da sua cura. É isso que ele está mostrando ali no caso do paralítico. Para você... Eu acelerei nesse porque o outro é mais comprido. O que pesa mais em sua vida hoje? As lutas externas ou a necessidade de experimentar profundamente o perdão de Cristo? O que te preocupa mais? As contas para pagar ou o relacionamento com Deus? Você já ficou sem dormir porque, tipo, não conversei com Jesus hoje, não consigo nem dormir por isso? Já? Irmãos, pode ser pesado, mas eu garanto que o diabo te ajuda a dormir para você não falar com Jesus. O que tem te preocupado mais? O seu relacionamento com Cristo? Ou a sua saúde? Não que não importe, mas não é isso que eu estou falando, que a sua saúde não importa. Você não tem que pagar suas contas. Tem que pagar suas contas. Que você não tem que se preocupar com o teu trabalho. Tem que cuidar do teu trabalho sim. Mas o que mais te pesa quando você para pensar? O quanto eu sou um crente ruim, fraco, negligente, mais ou menos, medíocre? Ou se, minha casa está limpa? Ou se, meu filho tinha que ir para uma escola melhor? As coisas, elas são lícitas, mas não quer dizer que elas deveriam ser a prioridade da sua vida.
A prioridade da sua vida era pensar como é que está a minha vida que vai vir lá na frente. Será que eu chego lá? Hoje, como cristão, eu acho que eu sou cristão. Eu vou para o céu. Tem alguém aqui que acha que não vai para o céu? Tipo hoje, agora. Se Jesus batesse aqui, pá, cheguei. Quem vai? Ninguém? Ninguém levantou a mão? Misericórdia. Vamos fazer uma oração aqui. Bateu, levou, né, irmão? Tem que ser assim, ó, irmão. A gente dá risadinha, irmão, mas daí o banco parece que cola, né? Ai, não fui. O que aconteceu? Será que ele vai voltar de novo? Não, mas é só duas. Uma já foi. E aí? Estamos prontos? Só o pastor? Tá pronto, irmão? Fala amém bem forte. Tem gente que não tá. Depois a gente faz uma oração da fé com todo mundo aí para ficar bom. A gente já resolve essa parte. Irmão, o mínimo da EBD, pelo amor de Jesus, tem que sair salvo daqui. É o mínimo você sair com os pecados entregues. Ah, Deus, errei tudo de novo, mas vamos consertar e tentar melhorar, né? Irmão Amarildo. E aí vamos seguir. Lembrar que para o crente só a oração da fé não é garantia de salvação, né? Mas é um assunto para outra aula. Mas é porque as pessoas às vezes sentam na oração da fé e acham que tá bom. Comprou o bilhete e vai. Então, eu vou falar disso aqui. Aí, Eu vou falar dessa parte aí. Nessa aqui a gente pega isso aí. Vamos lá, terceiro, a autoridade de Jesus para julgar. Atos 10, 42 é o texto da base para isso. O apóstolo Pedro declarou que Jesus foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. O que isso significa? Hoje, aconteceu um problema e a pessoa que é acusada do crime morreu. Ela é julgada? Não, na civil aqui. Não no... Aqui, você, na sua vida normal. Aconteceu um problema e a pessoa que era culpada morreu. Ah, então vamos condená-lo a 20 anos de cadeia. Mas o cara está morto. Não vai para frente, certo? Isso, é isso. Mas com Jesus não é assim. A pessoa morreu e isso significa o quê? A universalidade, que o juízo será completo. Ah, mas já morreu. Não importa, a gente vai ressuscitar ele para ele passar pelo juízo. É isso que vai acontecer. Tá? Seguindo. Na primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não abriu a boca, se entregou para cumprir a missão, foi tudo quietinho, e morreu, e tal, e Jesus humilde. Esse é o Jesus da primeira vinda dele. Na segunda não é bem assim. A Bíblia nos mostra que haverá uma segunda vinda, por isso que eu falei, só tem duas chances. Na primeira nós não estava, né? Mas a gente pegou aí o resultado. Mas na segunda você tem que estar, irmão. Virá, mas não mais em humildade, mas em glória, majestade, assentado no trono para julgar as nações. Essa é a parte que todo mundo está esquecendo, inclusive os crentes. Os crentes esquecem que tem inferno. Tem gente que não fala mais inferno, porque inferno, nossa, o inferno deve ser aqui, fez 38 graus essa semana. Tem gente que esquece que ainda tem o inferno. Aí você reclama dos 38 graus, mas não se esforça para não ir para o inferno, que deve ser mais quente, né? Pastores não têm pregado sobre a realidade depois da morte, que as pessoas vão sim ser condenadas, que as pessoas vão sim para o inferno se elas não mudarem de vida. Irmã Paula. Então, meu querido irmão, chama a Paula a falar, a gente já vai para frente. Paz, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta, Tiago. Muitos me falam, né, que uma pessoa crente e se enforca, diz que na hora da morte aquela pessoa vai salva. Eu acho que não. Muitas pessoas falaram para mim, não, mas na hora da morte ali ela se arrepende e pede perdão. Irmãos, a questão do suicídio pode parecer duro, tá? Mas
Eu creio assim, é assim que eu aprendi, é assim que eu vejo que a Bíblia ensina. A partir do momento que você decidiu tirar a sua vida, você morreu. Eu não vou dizer assim, eu tentei e aí me arrependi depois, fiquei vivo, me arrependi depois e resolvi. É uma coisa. Mas a pessoa tentou, tirou a própria vida, morreu, ela está condenada. Biblicamente é isso que nós aprendemos. Esse negócio de, eu vou me arrepender na hora. Irmão, na hora que o negócio está te estrangulando ali, você não pensa em arrepender. Se você mudar de ideia, você vai pensar, tira essa corda aqui. É isso que você vai pensar. Tá? Pode parecer bem ruim, mas é ruim mesmo. Ir para o inferno não é bom. Mas é uma escolha. Ninguém se mata porque acordou de manhã, irmãos, e vou me matar. Não, isso é um processo que ela já vem sofrendo. Já vem com problemas psicológicos, muita dificuldade, o ambiente contribui, então não é algo que o dia eu estou muito bem, feliz e radiante, e vou botar uma corda no pescoço. Então, seguindo o que as escrituras nos ensinam, as nossas oportunidades de arrependimento, elas devem ocorrer em vida. Mas ela vai ter o tempo. Pesquise, irmãos, eu não vou falar, eu já pesquisei, mas pesquise o que acontece fisiologicamente quando uma pessoa faz isso. Aí você vai entender que ela não tem condição de, vou me arrepender. E aí eu vou entrar em mais um aspecto, tá? É a mesma coisa que o diabo te ajuda a dormir, o diabo te ajuda a morrer também. Já botou a corda, pendurou? Infelizmente, isso não é nada legal. Infelizmente é isso que acontece. Seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, se alguém falar isso novamente para a senhora, aí a senhora pode falar, olha, a Bíblia diz o contrário. Judas foi lá e se enforcou. Judas está salvo? O que você acha? Judas está salvo, irmão? Se tivesse, os crentes mesmo já tinham matado ele na sequência. Expulsado ele do céu. A decisão do Judas, e a Bíblia é muito clara que ele diz, o Judas não se arrependeu, ele estava movido de remorso, não é arrependimento. E o remorso levou a ele tomar a atitude que ele tomou. Tá? É escolha, isso é escolha. A pessoa que resolveu se matar por crise, ela escolheu, mas ela veio de um processo ruim. O tempo, aí eu vou botar a culpa em nós. O tempo de nós ajudar não é a hora que a corda está pendurada, é antes. Às vezes as pessoas estão à nossa volta, passando por problemas e a gente é meio alienado, né? Não presta atenção no coleguinha porque a gente é bem egoístinha também. É eu, né? Daí tá lá a pessoa do teu lado gemendo ali e a gente não presta atenção. Aí depois que o cara se enforca, nossa, era tão... Ninguém sabia. Claro, ninguém presta atenção. Não vai saber. Fechamos o parênteses. Deu para entender, irmã Paula? Os crentes esquecem. A irmã Paula acabou de falar que os crentes esquecem do inferno ali. Ó. Vamos lá, seguindo. A autoridade de Jesus é para julgar com amor, com leveza, brandura, com algodões doce, unicórnios voando para todos os lados. É assim que vai ser o julgamento de Jesus, essa coisa fofa? Vai lá, é 2 capítulos, abre aí, no 5 e no 6. Você vai dar uma passada de olho bem rapidinho, em 30 segundos, e você vai dizer para mim o que está acontecendo aí nesses 2 capítulos. Vai lá, você tem 30 segundos, Apocalipse 5 e 6. Não é. Vamos lá, irmãos, passa o olho aí em Apocalipse 5 e Apocalipse 6. O que está acontecendo? Vai lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Achou? Quem quer falar? O que está acontecendo aí? Apocalipse 5 e 6. É só uma passada de olho e você já descobre. Quem? Se arrisca. Apocalipse 5, vamos lá. O João está tendo as visões lá, e eis que aparece um rolo
e está cheio de selo. E o que o João fala? Quem que pode abrir? Quem que é digno de abrir? E aí você descobre que quem que é digno de abrir? Que está sendo colocado aí como Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro veio para abrir os selos, certo? Sim. O que acontece quando abre o selo? Os ursinhos carinhosos saem espalhando amor pela terra? O que acontece quando abre o selo, irmão? O negócio começa a ficar complicado na terra. Abre o primeiro selo, sai um cavaleiro. Abre o segundo selo, sai outro. Aí começa a chover enxofre. E aí começa a pegar fogo. E começa a morrer gente. Aí começa trevas. Parece legal? Então essa coisa de que o juízo de Deus, vai ter amor e ninguém vai ser condenado. Leia Apocalipse, a aula não é de escatologia, mas lê e vê se em algum momento vai aparecer a frase: o amor de Deus poupou a todos os pecadores. Acha essa frase em Apocalipse. Ele recebeu a autoridade para julgar. Então quem vai julgar? Quem? Pode falar, irmão, não tenha medo. Quem vai julgar? Jesus vai julgar. Ele recebeu, porque ele tem condição de julgar. Como será a aplicação do juízo? Terrível, irmão. Pode pensar no ruim mesmo. Vai ser feio para quem tiver condenado. Qual é o critério? E aí você vai lá para Apocalipse 20:15. Qual é o critério? Quem não tiver com o nome aonde? Aí é o ponto que eu vou pegar o gancho do irmão Amarildo. Daí o crente acha que ele fez a oração da fé. Jesus escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, tá beleza, tá escrito, tá aqui. E tá resolvido o problema. Aí, você vai ver em outro texto, agora eu não vou me lembrar, que o seu nome, ele pode ser... é em Apocalipse mesmo. O seu nome não será apagado do livro da vida. Uma das bênçãos lá de uma das igrejas. Aquele que for vencedor, o seu nome não será apagado do livro da vida. Quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Que dá para ser apagado. E aí a gente é crente, acha que carimbou uma vez lá, não apaga. É crente, Jesus já me salvou, eu posso continuar fazendo tudo que eu tenho vontade, porque eu escrevi com tinta permanente no livro da vida. Eu acho que é tipo o rol de membro da igreja. Esse entra, esse sai, esse entra, esse pode voltar. É assim que funciona. Então nós não somos da crença de que eu já fiz a oração da fé e agora eu não preciso fazer mais nada. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida e continuar sendo. E se você for um servo obediente, o seu nominho vai continuar escrito lá. O que está escrito no 21:27? Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Nela onde não vai entrar? Cidade Santa. Na cidade santa. Então o João já está falando que ele viu a cidade toda linda, maravilhosa. Já falei isso na outra aula lá que você deve lembrar. Se não lembrar, vai ter gravado em algum lugar do YouTube, você assiste. A cidade incrível, linda e maravilhosa. Mas não vai entrar quem? A quem tiver os probleminhas não resolvidos e quem não tiver o nome escrito no livro da vida. Mas aí como é que vai ser? Não é escatologia, irmãos, tá? Isso é só um... Quem vai julgar? De novo. Como será a aplicação? Qual que é o critério? O critério é o livro da vida. Vai ter um telão lá? Vai. Sabe por que vai? Porque a Bíblia fala que ninguém vai ser condenado sem entender por que está sendo condenado. Então Deus vai puxar lá o telão de alta resolução dele e falar: esse dia aqui, não estou falando de você, tá? Esse dia aqui você nasceu. Nesse dia aqui, tua oportunidade de conhecer Jesus passou aqui, dia tal, tal hora. Você quis? Não. Seguimos. Então, aqui, tal dia, esse dia aqui você mentiu, esse dia aqui você roubou, esse dia aqui você... Houve arrependimento? Não teve. Está lá teu telão rolando lá. Tempo vai ter, irmão. Ixi, eternidade é cumprida, dá para passar bastante vida, tá? Aí olhou lá, realmente, não recebeu Jesus, não se arrependeu, teu nome não está no livrinho aqui, e,
Para quem que foi criado o lago de fogo? A Bíblia fala isso. Para quem que foi criado? Não foi para você. O ser humano ele é teimoso, ele quer estar onde não deve. E aí ele vai para o lago de fogo, que não é dele, porque ele quis ser diferente. Ah, mas eu sou salvo, meus pecados do passado. A Bíblia fala que Deus faz o quê com teus pecados do passado? Se você crê em Jesus, é salvo. E foi salvo, chegou lá, vestiu a roupinha branca. Vai passar teus pecados em telão, irmão? Responde aí para mim. Então, você que é salvo, você não precisa ter medo de que vão expor o seu passado pecaminoso. Se passar o meu, misericórdia. Ainda bem que não vai. Porque o salvo, Deus pega as transgressões dele e joga onde? A Bíblia fala? No mar do esquecimento. Irmão, só para a gente dar base bíblica, aquilo que é base bíblica, né? Na verdade, não tem na Bíblia nenhuma palavra dizendo que vai ter um telão passando lá as nossas coisas. Isso eu falo que é irmãos, é lúdico, tá? É lúdico. Mas a Bíblia diz que vai ser julgado. Deixa eu aqui só ler, né? Diz o capítulo 20, verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Então existem livros além do livro da vida. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Portanto, né, não fala que haverá um telão, mas haverá um livro registrando todas as suas obras nesse livro. Agora, convém lembrar que esse juízo aqui é um juízo para quem não subiu com Jesus. Eu falei do telão, irmão. Você entendeu que não vai ter um telão de verdade. Mas se tiver também, Deus gosta de livro, foi o que vai demorar mais, só isso. Na tela é mais rápido. Mas como eu disse, a gente tem eternidade. Se você quiser ficar lendo o livro da sua vida, a eternidade lá, a gente interage com o texto, tá? O pastor leu a mesma coisa que eu já tinha falado. Mas do jeito que o ser humano é de dar desculpa, é capaz dele falar assim, mas está escrito aí, mas eu não lembro disso, então vai ter que mostrar a imagem. Ah, eu não lembro, então faz o seguinte. Gabriel, põe lá. Não está na Bíblia, tá, irmão? Por favor. Só uma brincadeirinha. O pastor entendeu o que é ter o telão. Vamos lá. O juízo será justo, universal, inescapável. Ah, porque não vai passar. Vai, irmão. O pastor leu ali que todo mundo vai estar enfileirado lá. Quem não está salvo vai entrar na fila e é isso. Deus não faz a acepção das pessoas, julgará segundo a verdade. Isso está em Apocalipse 20, 12. Cristo veio primeiro para salvar, mas virá novamente para julgar. O Cordeiro e o juiz são a mesma pessoa. Não é outro Jesus que vai julgar. É o mesmo. E ele mostra que haverá severidade sim no juízo. Não esqueçamos disso. O Tiago fala bem engraçadinho, legalzinho aqui, mas o inferno é ruim, tá? Não esqueça dessa parte. O inferno não é legal. O inferno é ruim. Sempre tenha isso na sua cabeça. Não pense na propaganda da cerveja que o inferno é uma praia animada. Não é assim. Só uma outra questão. Os salvos que subiram com Jesus não passarão por esse juízo do trono branco. Só os que realmente, né, não foram salvos. Mas convém lembrar que todos nós teremos nossas obras, julgadas diante de Deus. 2 Coríntios 5:10. E a aplicação, Jesus é juiz de todos. O que isso significa? Na sua maneira de viver e anunciar o evangelho no tempo da graça. O tempo da graça é esse nosso aqui. O que isso implica para você quando você tem a reflexão de que Jesus é Salvador, mas ao mesmo tempo ele é o juiz que vai julgar aquilo que nós estamos fazendo, e ainda, para você refletir, Deus vai te cobrar por aquilo que você não fez.
Se o teu vizinho morrer e for para o inferno, Deus vai mandar ele para o inferno? Vai. Mas ele vai chegar em você e dar uma puxada assim, ó, essa era a tua responsabilidade. E aí? Você vai com esse pezinho. Deus vai cobrar de nós, aqueles que não ouviram falar do Evangelho. E ainda mais, se ele for um morador ao lado da sua casa, que você tem convivência, que você vê diariamente, esses são nossa responsabilidade. Se eles não receberem Jesus, é outra história. Mas a responsabilidade de apresentar a Jesus a eles é nossa. Aqui a gente vai recapitular tudo, nós vamos encerrar. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Lembrando que Jesus tem autoridade, e a maior autoridade que ele quer ter é sobre a sua vida, de direcionar a sua vida, de guiar o sentido da sua vida, e de, se necessário, mudar o rumo da sua história. Mas para isso você tem que dar o controle da sua vida para ele. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.